Vou dar um pulo lá no BNC para conversar com o Newton Corrêa, trazendo as novidades da política. Alô, Newton Corrêa, tudo bem? Alô, Ronaldo, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora. Ô, Newton, medo de avião é tema de música do Belchior. Josué, Essa música do Belchior, ele diz que... eu vou colocar um pedacinho para a gente ouvir essa música. Vamos começar falando dessa música aqui. Então, medo de... Espera um minutinho, meu. Ô, Newton, medo de avião é o que assombra o ex-senador, ex-ministro Alfredo Nascimento. Qual a razão? Então, Ronaldo, a razão dessa assombração que aterroriza o ex-prefeito de Manaus, ex-senador, ex-deputado federal, é o medo do avião do Salazar. O Salazar, que é do partido dele, foi o candidato a vereador de Manaus mais votado no pleito passado, aparece nas pesquisas como o fenômeno da próxima eleição, se as pesquisas confirmarem o que estão identificando nesse momento, significa dizer que o Salazar deve ser disparado mais votado. E aí, como mais votado, ele pode levar de carona um segundo colocado, um terceiro colocado, depende do desempenho do partido. Nesse caso, nós estamos falando de um partido muito forte, que é o partido PL, partido do Bolsonaro, um partido que tem um poder financeiro muito grande, tempo de campanha muito grande e que pode, de repente, ajudar o Alfredo Nascimento a voltar à Câmara dos Deputados, coisa que ele tentou em 2022, não conseguiu, foi o segundo mais votado do pleito, mas muito distante do capitão Alberto Neto, que foi o mais votado do partido, e não deu para ele ser ajudado. E, de novo, o Alfredo Nascimento está nessa situação porque o Salazar está dizendo que não vai ser candidato a deputado federal porque tem medo de avião. E aí é confusão, não é só para o Salazar não, é confusão para o Alfredo Nascimento também, principalmente. E o Partido Liberal já avisou para o Salazar, olha, só tem vaga para você aqui, disputando uma vaga de deputado federal. E como ele tem medo de avião, tem que viajar toda semana, porque é deputado federal, tem que ir para Brasília, vai e volta toda semana. Isso para ele vai ser um martírio. Ele quer ser candidato a deputado estadual. Sendo deputado estadual, o Alfredo Nascimento vai ter que se virar sozinho, tendo votos para se eleger para deputado federal. Se não houver um acordo aí... É um cenário difícil para ele, né, Ronaldo? Porque o puxador de voto do partido em 2022 foi o capitão Alberto Neto, que teve quase 150 mil votos. E o capitão Alberto Neto não disputa a vaga de deputado federal, pelo menos até o presente momento do desenho político do ano que vem. Então, o grande puxador de votos seria o Salazar. Nesse caso, complica os planos do partido, não só em nível regional, como nacional, porque o PL está naquele pacote projeto do Bolsonaro de fazer uma direita ainda mais forte do que é hoje no Congresso Nacional. Bom, agora vamos falar da pesquisa que foi divulgada no final de semana, com números para governador, para senador, para até presidente da República tem número. Isso. Tem números aí. A gente pode começar. Essa pesquisa da Census ouviu 2.000 pessoas e ela foi feita em Manaus, interior do estado, portanto, é uma boa mostra. Foi feita de 20 a 22 de agosto, pega, portanto, aí o tarifaço, pega as mensagens de Bolsonaro, Eduardo e Silas Malafaia. Então, a gente tem aí um bom período pesquisado pela Census. Nós vamos começar com os números dos candidatos ao governo do Amazonas. E essa pesquisa diz o seguinte: na corrida ao governo do estado do Amazonas, ela mostra que na disputa entre direita e esquerda, entre Maria do Carmo e Omar Aziz, que é o candidato de esquerda, da centro-esquerda, de acordo com a pesquisa, Omar Aziz aparece
com 66% dos votos válidos. Maria do Carmo tem 34% dos votos. Esse resultado coincide com aquela pesquisa que foi publicada no fim de julho pelo G6 e que dava um placar semelhante, ou seja, uma eleição decidida em primeiro turno, Ronaldo. Pois é, esse cenário aí é um confronto direto de Omar Aziz e Maria do Carmo. Não colocaram um terceiro candidato, não é? Não tem um terceiro candidato aqui, e eu diria até que no campo da esquerda e do centro-esquerda, eu acho que esse deve ser o cenário. Pelo que a gente percebe, é que não deverá ter um candidato nesse campo disputando com Omar Aziz. A direita poderá ter outros candidatos, mas, no momento, apenas a candidata Maria do Carmo. Uma outra via que poderia ser uma via de candidatura ainda não está definido, que seria aquele campo mais ali o prefeito Davi Almeida como possível candidato, ele tendo candidatura, mas ele já definiu que vai apoiar a candidatura de Omar Aziz. Então, o cenário de hoje leva em consideração principalmente esses dois nomes, Omar Aziz e Maria do Carmo. O que mais que tem nessa pesquisa aí? Essa pesquisa tem a corrida ao Senado. A gente pode trazer o resultado ao Senado, que dá os 3 primeiros colocados na corrida à vaga de senador da República. Eduardo Braga está em primeira posição, os votos válidos ele tem 54% das intenções, capitão Alberto Neto com 45% e Wilson Lima, o governador do Amazonas, com 35% das intenções de votos. Por essa pesquisa, mais uma revela que Plínio Valério não se reelege. Ele aparece como o quarto colocado, com 29% das intenções de votos. Marcelo Ramos aparece com 20% e faz movimentos para escalar essa chegada ao Senado da República. Eu volto a dizer... O outro cenário, Ronaldo, é a pesquisa à presidência da República. Cadê? Onde é que está o cenário? Vamos ver. Essa pesquisa à presidência da República mostra o seguinte resultado. Mostra que Lula lidera no Amazonas com 43% dos votos, Michele Bolsonaro vem em seguida, com 35%, Tarcísio de Freitas tem 9%. Esses, portanto, são os principais nomes dessa corrida à presidência da República. O detalhe aqui é a força do bolsonarismo no Amazonas e, principalmente, na capital. Você vê que a pesquisa identifica que a Michele Bolsonaro vence Lula na capital por 33% a 29%. Bom, vamos mudar de assunto. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, está se filiando hoje ao Republicanos para tentar voltar ao Congresso Nacional. Agora ele quer disputar uma vaga de deputado federal. Exatamente. É uma movimentação do Republicanos, uma montagem de chapa de deputado federal, que tem como principal patrono o deputado federal Silas Câmara, que é o presidente regional do partido, liderança nacional do Republicanos, e o Arthur Neto se filia hoje. Hoje, em Brasília, vai acontecer um evento de comemoração dos 20 anos do Republicanos. E, logo após a solenidade na Câmara dos Deputados, no plenário, haverá uma reunião do Republicanos na sala de lideranças partidárias na Câmara dos Deputados, fica bem perto do plenário, e lá o Arthur vai ser filiado ao Republicanos. Nesse evento, quem vai estar lá vai ser o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Ronaldo. Ou seja, o Arthur vai chegar como cardeal, vai ser recebido pela alta cúpula do Republicanos, pelo presidente do partido, Marcos Pereira, e vai ser um novo partido, porque historicamente se conhecia o Arthur como tucano, foi ministro, deputado federal, senador da República pelo PSDB, fez 33 anos de história pelo PSDB, partido tucano, como a gente chamava sempre, mas agora o Arthur, depois que saiu em 2022 do PSDB,
está se filiando ao Republicanos. Ato acontece às 2 da tarde, horário de Manaus. Muito experiente, Arthur Vigílio daria grandes contribuições ao Estado, porque é um tribuno daquele tipo de pessoa que a gente gosta de ouvir falar, né? O Arthur, quando está na tribuna, ele é um grande orador. E tem muita respeitabilidade lá no Congresso Nacional. Ele é tido como um dos cardeais do Congresso. Quando estava por lá, era um dos cardeais. Os cardeais é aquele grupo menor que manda, que praticamente decide o que vai ser votado, o que vai ser aprovado, enfim. Arthur Vigílio tem esse histórico de grande tribuno e de ser cardeal do Congresso Nacional. Exatamente. E tem uma outra questão do Arthur Neto. Ele aparece em pesquisas eleitorais, Ronaldo. A pesquisa do G6, ele apareceu, e outras pesquisas também ele aparece, ele é citado. Não dá para a gente ter uma noção, até porque essas pesquisas proporcionais elas são muito complicadas, mas ele sempre aparece. Então, Arthur, aos 80 anos de idade, caminha para tentar voltar à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional, que sempre foi aquele ambiente que ele preferiu. Quando se cogitava a candidatura do Arthur a um cargo executivo, de prefeito, de governador, se dizia lá atrás, não, o Arthur não gosta de ser executivo, o caso dele é a tribuna. Então vai ser novamente a oportunidade do Arthur, aos 80 anos, voltar à tribuna do Congresso Nacional. A Defensoria Pública do Estado pede ao presidente Lula indulto à indígena violentada por policiais. O Marcos Pontes falou há pouco sobre esse assunto, mas eu acho que a grande espera é que o presidente Lula conceda esse indulto, e aí vai ganhar a mídia nacional e internacional, e trata-se de uma indígena que foi violentada, presa, violentada por agentes da segurança pública e que pode acontecer num país, por exemplo, que já deu indulto aos condenados pelo massacre de Carandiru, que deu indulto ao Daniel Silveira, por exemplo. Então, se espera que o presidente Lula atenda a esse pedido da Defensoria Pública do Amazonas. O governo federal faz novas entregas para o Amazonas, de novo sem mídia. Exatamente isso, Ronaldo. Na semana passada, o presidente Lula, juntamente com o ministro da Saúde, fizeram uma entrega muito importante para o estado do Amazonas. Equipamentos de saúde, entregaram uma série de benefícios para a população do Amazonas. Agora, o seguinte, a grande questão é que, de novo, o governo não divulga aqui no estado. Então, é um fato que aconteceu, teve muita relevância em Brasília, o próprio presidente Lula divulgou nas redes sociais dele, mas aqui o governo não publicizou. Talvez isso ajude a explicar um pouco da dificuldade que o Lula tem nas pesquisas eleitorais, conforme a gente acabou de divulgar aqui, a força dele, a força do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, que não tem serviços, que não tem entregas no Amazonas, mas que aparece, inclusive, competitivo e ganhando o Lula na capital. Mais alguma coisa, Newton? É isso, Ronaldo. A gente vai ficar de olho nesse evento que vai acontecer em Brasília. Nós vamos estar com os nossos correspondentes lá, Ronaldo, porque o republicano está citando outros nomes que podem aparecer lá em Brasília nesse ato de filiação do Arthur. Então, nossos correspondentes de Brasília vão estar lá acompanhando esse fato na Câmara dos Deputados. Um abraço, Newton, e até amanhã. Até amanhã.